Oremos. Louvamos o teu nome, Senhor. Glorificado seja a tua presença. Porque as tuas misericórdias, ó Deus, se renovam a cada manhã sobre nós. E a tua palavra nos diz que elas são fato de não sermos consumidos. Por isso, ó Deus Santo, quantas pessoas acordaram hoje e não puderam terminar o dia vivo, Senhor, porque o prazo de graça terminou para essas pessoas. E nós acordamos hoje, estamos aqui com saúde e na tua casa te adorando. Por isso, ó Deus, receba a adoração que pertence unicamente a ti. Pai Santo, fala com cada adorador que veio aqui nesta noite. E em nome de Jesus, Senhor, que essa mensagem possa ir como flecha também ao coração das pessoas que estão em casa. Eu clamo a ti, Senhor, por cada pessoa que está em casa ouvindo essa mensagem. Eu clamo também por cada irmão, Senhor, que está aqui presente. Por isso, ó Deus, não permita em nome de Jesus que o inimigo de nossas almas tente tirar a nossa atenção da tua palavra nesse momento. E fala conosco, Senhor, nos fortaleça, nos dá a tua santa paz. É o que clamamos e oramos a ti, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Queridos, antes de nós entrarmos no tema dessa noite, eu quero ler um trecho de um capítulo para os irmãos aqui, do capítulo 32, do livro O Grande Conflito, da escritora Ellen White. Prestem muita atenção nisso aqui. Ela diz assim, ó: as escrituras declaram que em certa ocasião, em que os anjos de Deus foram apresentar-se perante o Senhor, Satanás também foi entre eles. Não para curvar-se perante o Rei do Universo, mas para favorecer seus maldosos intentos contra os justos. Agora veja isso aqui. Com o mesmo objetivo está ele presente quando os homens se congregam para o culto a Deus. Você está ouvindo isso aqui que ela disse? Nós não estamos sozinhos nessa noite aqui nesse lugar. Há anjos de Deus aqui conosco. Mas ela diz que Satanás também está aqui. Para quê? O que é que ele vem fazer aqui? Olha o que ela diz. Posto que oculto das vistas, está ele a trabalhar com toda diligência para dirigir o espírito dos adoradores. Satanás não vem adorar, mas ele vem tentar inquietar aqueles que vieram adorar. Então, se você veio em nome de Jesus adorar o Filho de Deus, Satanás vai tentar tirar sua atenção. E como é que ele faz isso? Ela está dizendo que a gente não consegue vê-lo, mas ele tenta dirigir os espíritos dos adoradores. Olha o que ela fala. Semelhante a um hábil general, formula de antemão os seus planos. Sabe o que ela está dizendo aqui? Que antes de você chegar aqui, antes de eu estar aqui, Satanás trabalhou muito para que a gente não viesse adorar. E o que ele faz? Olha o que ela diz. Vendo ele, o mensageiro de Deus, examinando as escrituras, toma nota do assunto a ser apresentado ao povo. Vocês ouviram isso aqui? Ela diz que quando Satanás vê o pregador tomando nota do assunto para ser falado ao povo, ele vai e toma nota também do assunto. Ele vai falar sobre infidelidade nos dízimos e nas ofertas. Aí sabe o que ele faz? Olha aqui, ó. Emprega então todo o seu engano e astúcia no sentido de amoldar as circunstâncias, a fim de que a mensagem não atinja aqueles a quem ele está enganando a respeito daquele mesmo ponto. Isso quer dizer que, se o pregador vai falar sobre o dízimo e oferta, e ele tomou nota do assunto, ele faz de tudo para quem precisa ouvir aquela mensagem não estar aqui. Então entenda, se você está aqui nessa noite, Deus venceu por você em nome de Jesus. Se você está aqui nessa noite, Deus quer falar com você. E ela termina dizendo,
alguém que mais necessite da advertência estará empenhado em alguma transação comercial que requer a sua presença, ou de algum outro modo será impedido de ouvir as palavras que se lhe poderiam demonstrar um cheiro de vida para a vida. Então, queridos, em nome de Jesus, que nesta noite a mensagem do Senhor nos alcance aqui neste lugar. Por isso, diante disso, eu quero mostrar para vocês, vai ser projetado aqui, o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos estudar sobre a sacudidura. O que é a sacudidura? Deixa eu começar o sermão fazendo uma pergunta para você. Um dia eu vi um sermão de um pastor lá em Maringá, no Paraná, e ele fez uma pergunta interessante antes da mensagem. Ele disse assim: como você acha que estará daqui a 5 anos? E eu estou fazendo a pergunta à igreja. Responda dentro do seu coração. Como você acha que você estará daqui a 5 anos na frente? Sabe o que ele respondeu? Ele respondeu o seguinte: como você está hoje? Eu serei daqui a 5 anos como estou hoje. E eu faço uma pergunta: como está a sua vida espiritual com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Como está a sua busca perante a face do Senhor? Se Jesus voltasse hoje, estaríamos seguros? Esse assunto da sacudidura, ele é um assunto bíblico. Todavia, recentemente um pastor de nossa igreja defendeu uma tese de mestrado em cima desse ponto. E me chama a atenção, porque quando esse servo do Senhor estava fazendo essa mensagem, e essa tese de mestrado, o pastor Heraldo Lopes, ele tentou trazer o que é que a Bíblia fala sobre a sacudidura, porque parece que a sacudidura é um tema mais abordado por Ellen White. Então ele tenta trazer agora pela própria Bíblia. O que é que a Bíblia ensina sobre a sacudidura? E é isso que nós vamos dar uma olhada agora. Pode passar o próximo. Então veja, está surgindo nos Estados Unidos, especialmente no Brasil também, em algumas regiões da Europa, um movimento que eles têm chamado de Churchless Christianity, ou chamados de cristãos desigrejados. E o que são esses cristãos desigrejados? Veja, o Churchless foi o tema de um livro que o Instituto Barna publicou, e esse livro fala dos cristãos que hoje dizem sem igreja. E o que é o Churchless Christianity? São pessoas que dizem amar a Jesus, que até apreciam os ensinamentos dele, mas não quer nenhum compromisso com o organismo chamado igreja. Pessoas que dizem: olha, eu amo a Jesus de todo o meu coração, eu não tenho nenhuma religião, acredito em Jesus, acredito nos seus ensinamentos, mas eu não quero compromisso com igreja alguma. Conhece alguém assim? Já conheceu alguém assim? Ou você já disse isso? Eu não sirvo a nenhuma religião. Não sou nem católico e nem crente. Não sou nem católico, nem protestante, nem espírita, nem nada. Eu não tenho nenhuma religião. Acredito em Jesus, mas não quero responsabilidade com o que eles chamam de igreja. Qual é o problema do Churchless Christianity? Qual é o problema dos cristãos desigrejados? E quais são as conclusões que o Instituto Barna chegou? É o seguinte, pode passar. Eles chegaram às seguintes conclusões. Primeiro, em 1990, 30% das pessoas naquela época, nessa pesquisa que eles fizeram nos Estados Unidos, diziam ser desigrejadas. Ou seja, em 1990, na década de 90, 30% das pessoas que moravam nos Estados Unidos falaram: olha, nós não queremos compromisso com igreja alguma. Depois, em 2000, 10 anos mais tarde, o número aumentou 3%. Ou seja, de 30%, esse número aumentou para 33% agora por cento.
E em 2014, que foi a última investigação do Instituto Barna, chegou à seguinte conclusão, que agora já tinha um aumento de 13%. 2014. Hoje, certamente, esse número aumentou. Pessoas que dizem, amamos a Jesus, acreditamos até nos ensinamentos, mas nós não queremos compromisso com a igreja. Queridos, qual a importância de congregarmos? Por que é tão importante estarmos aqui nesse momento? Veja, o próprio estudo ainda chega à seguinte conclusão. Quais foram os motivos pelo qual essas pessoas não querem compromisso com a igreja? Pode passar. Olha aqui os motivos. Primeiro deles, alguns desses desigrejados nasceram em famílias religiosas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do nosso contexto. Talvez você conheça alguém que foi adventista e hoje não é mais adventista, mas não quer saber de igreja alguma. Diz acreditar em Jesus, mas diz, olha, eu não quero compromisso nem com a igreja adventista, nem com nada. Então, uma boa parte desse grupo de desigrejados já foram religiosos. Veja mais, o Instituto ainda traz a seguinte informação. Outros nem tanto, e o terceiro ali, em ambos, eles tiveram decepções com algum membro ou algum líder religioso, e eles ficaram frustrados quanto à santidade daquele local. Deixa eu fazer uma pergunta. Olha aqui para mim. Qual a única coisa que pode te tirar da presença de Jesus? Qual é a única coisa nesta vida que pode te afastar da presença de Deus? A maioria desses cristãos desigrejados, eles dizem terem sofrido algum problema com algum líder religioso ou com algum membro ali. Nós estamos vivendo agora numa sociedade pós-moderna. E a sociedade pós-moderna você não pode falar mais nada. Porque se você chega para alguém e comenta alguma situação sobre a vida dela, ela fica tão chateada que ela diz, não volto mais aqui. Estamos vivendo uma geração tão difícil que hoje a gente não pode dizer para os nossos filhos o que é que a Bíblia ensina sobre gênero. Porque se você disser que seu filho é homem, você está errado. Se você disser que a sua filha é mulher, você está errado. Uma inversão de valores, famílias destruídas, relacionamentos a 3, a 4. O que está acontecendo com o nosso mundo? Pessoas que hoje, infelizmente, ao chegarem na casa de Deus, a gente não pode chegar e dar uma opinião sobre algum assunto que ela já leva para o lado pessoal. E aí, diante disso, o que é a sacudidura? Essa é uma pergunta, pode passar. A sacudidura, segundo Roger Kuhn, ele diz que a sacudidura ou peneiramento é um processo de desestabilização espiritual que leva àquela palavra ali, apostasia. A palavra apostasia no grego é a palavra rapostasion. E o que quer dizer rapostasion? Rapostasion quer dizer romper a ligação. Não ter mais nenhum vínculo, quebrar a aliança. Essa é a palavra usada para adultério no Novo Testamento. Rapostasion. Então, quando Jesus disse adultério, ele deu aquela lição em Mateus 19, a palavra adultério ali é a palavra rapostasion. E quando ele usa a palavra repúdio, que não é adultério, repúdio é uma coisa e adultério é outra coisa, a palavra repúdio é a palavra rapolio que ele usa. Então entenda, o que é a sacudidura? É esse processo de desestabilização espiritual, as pessoas estão fracas espiritualmente, e esse peneiramento, quando acontecer de tal forma, vai levá-los à apostasia. E existe um verso base, pode passar o próximo? Um verso base que está em Amós 9. Abra sua Bíblia lá em Amós. Amós está lá no Antigo Testamento. Amós capítulo 9. Amós fica antes do livro de Obadias. Se você encontrar o livro de Jonas, volta um pouquinho antes de Jonas.
aí tem Obadias e depois tem Amós. O livro de Amós fica depois do livro de Joel. Então, Amós capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 8. Você que está em casa, pode também pegar sua Bíblia nesse momento e acompanhar o estudo conosco, tá bom? Então, Amós capítulo 9, verso 8. Posso ouvir um amém? Todos encontraram? Se você está sem Bíblia, senta do lado de alguém que está com Bíblia, mas não deixe de ler essa passagem. Veja comigo o versículo 8. Eis que os olhos do Senhor Deus estão, Amós 9, verso 8. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra esse reino. O que está escrito aí? Pecador. Até aí. Olhe para cá. Quando a gente começa a ler Amós capítulo 9, verso 8, me chama a atenção. Porque o Senhor está dizendo assim, olha, os meus olhos estão contra esse reino pecador. E quando a gente lê essa expressão que Amós está usando aqui, que os olhos dele, do Senhor, estão contra o reino pecador, na nossa mente automaticamente a gente imagina que Jesus, que o Senhor Deus está se referindo a quem? Ao quê? A este mundo. Não é a primeira interpretação que vem? De todos os reinos do mundo, o único reino pecador é o planeta Terra. Mas veja o texto que continua dizendo. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra esse reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra. Agora veja quem é que ele vai destruir. Mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. O Senhor Deus está dizendo aqui que ele vai destruir quem? A casa de Jacó. Em outras palavras, o povo dele. Como assim? Deus vai destruir o povo dele? Aí veja o verso 9 que você vai entender de que maneira será essa destruição. Verso 9. Porque eis que darei ordens. Quem é que vai dar ordens? O Senhor. E sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Veja o que ele está dizendo. Como é que ele vai destruir o povo dele? Ele está dizendo que vai sacudir a casa de Israel. O Senhor Deus vai sacudir o seu povo, a sua igreja, entre todas as nações da terra. Isso quer dizer que a sacudidura será o quê? Mundial. Agora veja, ele dá um detalhe interessante aqui. Eu não sei quantos de vocês que trabalharam na roça ou trabalham na roça, já trabalharam com processo de peneiramento. Alguns trabalham com feijão. Bate o feijão, depois coloca o feijão na peneira, ou milho, e você joga aí, sopra, não é isso? E aí quando a gente sopra, a parte mais fina começa a cair no chão. Em alguns casos, naquela época do Oriente, o que acontecia? Eles colocavam trigo, e aí quando eles balançavam, empeneiravam e jogavam, às vezes ocorria de grãos bons que estavam na peneira cair fora. Então nesse processo de peneiramento, que eles jogavam trigo e sopravam, então às vezes grãos bons caíam fora. Aí eles tinham que colher depois os grãos bons. Conseguiu entender? Deus está dizendo aqui que o peneiramento que ele vai dar na sua igreja será tão forte e será tão bem feito que um só grão bom não vai cair fora. Isso quer dizer que Deus está separando uma igreja para os últimos dias, que nós chamamos de igreja triunfante. Hoje, esta igreja é composta de membros que militam, como eu e como você. A igreja do Senhor hoje é militante. Ela trabalha, ela luta, tem as suas debilidades, mas ela se tornará uma igreja triunfante, em nome de Jesus. Agora veja o que está escrito no verso 10. Todos, quantos que ele disse aí no verso 9? Não ouvi, quantos igreja? Todos quem? Os pecadores de onde? De meu povo. Ele está falando de qual povo? O povo dele. Todos os pecadores de meu povo morrerão à espada,
as quais dizem, olha o que eles dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. E aqui vem um grande perigo. O que é que o texto está dizendo? Deus está dizendo quem é que vai ser sacudido? Os pecadores do seu povo. Mas aí me chama a atenção, porque quantos são pecadores aqui? Levante sua mão. Todos somos. Isso quer dizer que Deus vai sacudir quantos de nós? Todos. Todos nós que estamos aqui passaremos por um peneiramento. Mas aí a palavra de Deus ensina: quem será enjoeirado? Quem será lançado fora? É aqueles que vivem num comodismo, que dizem o seguinte: o mal não vai me alcançar, o mal não vai me encontrar. Quando a gente chegar mais à frente, vocês vão entender um pouco mais. Pode passar avante. Vejam então aqui comigo. Entendendo sobre isso, o texto de Isaías capítulo 17 também dá-nos a ideia, certo? De um peneiramento. E aqui o caso é usado o exemplo da oliveira, na qual quando ela é sacudida, fica 2 ou 3 oliveiras na ponta. Pode passar o próximo avante. Outro texto também que embasa isso é Mateus 13, quando Jesus conta ali a parábola do trigo e do joio. E olha a parábola que Jesus contou. Ele disse assim: outra parábola lhe propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu caminho. Então veja como Jesus começa a comparar o reino. Semelhante a um homem que semeou o quê? No caminho? Boa semente. Mas, enquanto os homens dormiam, e me chama a atenção que aqui Jesus usa a expressão dormir, se referindo ao sono da morte. Essa palavra dormir aqui no grego é a mesma que aparece para a parábola das 10 virgens. Quantas dormiram na parábola? Todas dormiram. E aqui Jesus usa o sono de novo. Quando a igreja está dormindo, aí veio o inimigo dele, do filho do homem, de Jesus, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então ele joga o joio e ele se retira. Veja mais. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também um joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Pode passar avante. E aí, o que aconteceu? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o... Você está percebendo que Jesus está usando aqui nessa parábola a ilustração de uma separação? Vai haver uma época da história da igreja que o Senhor Deus vai separar fiéis de infiéis, trigo de joio. Agora veja mais. Eles pediram: Senhor, o Senhor quer que a gente separe isso? Ele falou: não separe, porque pode acontecer de quando você for arrancar o joio, você leve o trigo junto. E veja o que é que o texto disse: deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita vai haver um tempo e vai haver uma colheita. Eu direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Eu quero mostrar agora na próxima imagem para vocês uma imagem de um trigo e de um joio. Olha que coisa interessante. Se parecem sim ou não? Se parecem demais. Qual é a única diferença? É que se você pegar o trigo e você começar a esfarelar ele assim na mão, esmiuçar ele na sua mão, ele tem frutos, ele tem os grãos. Enquanto o joio, se você esmiuçar ele assim na sua mão, ele não tem nada. Só exteriormente parece iguais, mas na verdade não é. Sabe o que essa parábola ensina? Nem eu, nem você que está sentado aqui, nem você que está em casa, deve levantar-se dentro da igreja e dizer quem está salvo e quem está perdido. Eu não posso dizer quem é joio, quem é trigo. A própria parábola me ensina isso. Vai haver um tempo em que o tempo dirá quem é quem. Ouça essa frase: crise vai, crise vem, para mostrar quem é quem. Eu vou repetir a frase:
Crise vai e crise vem, para mostrar quem é quem. Agora veja mais avante. Jesus usou essa ilustração do peneiramento com Pedro. Olha o que ele disse para Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Percebeu que Jesus está usando o peneiramento para Pedro? Dizendo, ô Pedro, Satanás veio até mim. Eu imagino a cena, Jesus, quem sabe, orando, ou estando em algum lugar, e aproxima-se de Jesus, Satanás, e diz assim, ei, eu quero Pedro. Me dá ele. Eu quero peneirá-lo. Jesus disse em algum momento de que não ia deixar o diabo peneirá-lo? Ele passou por um severo peneiramento. Ele foi tão prepotente que ele disse assim, Senhor, todos aqui podem te negar, menos eu. E na hora que a crise chegou, Pedro mostrou onde é que estavam os seus pés firmados. Negou o filho do homem e chegou a praguejar. Pode passar o próximo avante. Veja. Quando, irmão, que vai acontecer a sacudidura? Entenda, a sacudidura ela é um processo não apenas relacionado ao tempo do fim. Isso quer dizer que a sacudidura ela já está acontecendo. Mas só que no tempo do fim, ou seja, o tempo que estamos vivendo, essa sacudidura ocorrerá mais de maneira eficaz. Vamos dar uma olhada mais? Veja. Esse gráfico aqui é o gráfico dos eventos finais. Eu não vou explicar ele para os irmãos, mas percebam que ali, em vermelho, vocês estão vendo qual o nome? Sacudidura. Vocês estão vendo? Obrigado, viu, meu irmão? Deus abençoe. Vejam que o nome sacudidura, como é que ele está? Ele vai crescendo, vocês estão vendo? Porque quanto mais chegarmos ao tempo do fim, tome um susto agora. É possível, olha aqui para mim, é possível de que um dia você venha adorar a Deus e tenha pouquíssimas pessoas aqui para adorar. Isso é profecia, irmãos. É possível, eu vou falar, mas me entendam, é uma questão de retórica. É possível que alguns de nós não estejamos aqui daqui a 5 anos. Misericórdia, meus irmãos. Sabe por quê? Estamos agora clamando pelo derramamento da chuva serôdia. Pelo menos é assim que deveríamos estar, irmãos. Clamando pelo batismo do Espírito Santo. Quando recebermos a chuva serôdia e o evangelho for pregado a todo mundo, que o decreto dominical sair, aí a igreja invisível do Senhor virá para esse local. A serva de Deus diz no livro Eventos Finais, que lugares que estão agora desocupados, serão ocupados pelos fiéis que virão de outros locais. Isso nós chamamos de o alto clamor. Apocalipse 18, o versículo 1 em diante. Agora veja mais comigo, olha o que Ellen White disse. Começou a forte sacudidura e continuará. Então, na época de Ellen White, a sacudidura já tinha começado. E ela disse que ela iria continuar. Veja mais. Todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa, serão joeirados. Sabe o que o anjo disse para ela? Ela estava tendo uma visão. E na hora que ela estava tendo aquela visão, o anjo disse assim: você acha que alguém será forçado a fazer sacrifícios? Você acha que Deus vai ficar aturando essa mornidão? Você acha que Deus vai ficar aturando essa situação? Aí veja, não, absolutamente. Deverá ser uma oferta voluntária. Você deve estar aqui porque você gosta de Cristo, que você quer amá-lo e que você o ama de todo o seu coração. Se vir a casa de Deus é enfadonho, a gente tem que rever nossos conceitos. Agora veja, irmãos, olha o que diz ali, deverá ser uma oferta voluntária. Será preciso tudo para comprar o campo. Aí o que ela fez? Olha o que ela disse. Eu clamei a Deus para poupar o seu povo, dentre o qual alguns estavam desfalecentes e moribundos.
E eu estou aqui em nome de Jesus para falar o seguinte, meus irmãos. Existe alguém aqui que está desfalecendo na fé. Que quem sabe veio aqui porque veio apenas ver um programa. Mas o Espírito Santo está falando com você nessa noite dizendo: meu filho, entrega a sua vida completa em meus braços. Pessoas que não têm mais prazer em estudar a lição. Pessoas que não têm mais prazer em estudar as escrituras. Pessoas que não têm mais prazer em orar. Pessoas que não buscam mais a Deus como deveria. Onde está o seu primeiro amor, filho meu? Pessoas que, quem sabe, vêm à igreja, participam até dos momentos de louvor, participam da adoração, mas a sua vida está longe do eterno. Ellen White chegou para o anjo e disse assim: olha, eu roguei a Deus, por favor, Senhor, acorda teu povo, que ela viu que alguns dentre nós estávamos desfalecendo e moribundos. Aí sabe o que o anjo falou para ela? Vi então os juízos do Todo-Poderoso que estavam para vir rapidamente, e roguei ao anjo que falasse ao povo em sua linguagem. Quando ela viu que os juízos de Deus estavam vindo, ela clamou: anjo, por favor, fala na linguagem do povo. Sabe o que me dói? Olha que resposta o anjo deu para ela. O anjo disse assim, olha, disse ele: todos os trovões e relâmpagos do monte Sinai não moveriam aqueles que não hajam de mover-se pelas claras verdades da palavra de Deus. Tampouco despertaria a mensagem de um anjo. Se você não crê na Bíblia, se você não crê no que Deus já disse, se eu não creio no que Deus já disse, claro, na sua palavra, pode aparecer anjo que eu não vou crer. Estamos vivendo num período tão difícil, que a Bíblia hoje tem sido substituída por sermões de autoajuda. Pessoas que sobem aos púlpitos, principalmente no meio evangélico, para pregar teologia da prosperidade, teologia da cura, teologia de autoajuda. Ora, você passa, eu tenho uma tia, e essa tia sempre gosta de postar algumas mensagens lá no status do WhatsApp dela. E quando a gente fica analisando, pessoas que olham e digam assim: olha, aquela vitória tua está chegando. Quem é que não chora com uma mensagem dessa? Aí olha e diz assim: olha, Deus está me revelando que aquela pessoa que falou mentira contra você, Deus vai dar o vira-volta na tua vida e ela vai vir até os teus pés. Aonde é que está baseado isso na Escritura? Aí sermões de autoajuda, quem é que não chora, irmãos? A pessoa dá glória, chora, dá mortal carpado, rola no chão, fala em língua, fala em tudo. Mas onde está as claras verdades da palavra do Senhor sendo apresentadas? Veja mais, vi que estamos agora no tempo da sacudidura. Ela falou isso, queridos, em 1862. Naquela época tinha sacudidura, imagine hoje. Agora veja mais, pode passar avante. O povo de Deus será testado e provado. Eu e você, nós seremos testados e provados. Veja mais. Olha o que ela fala ali. O presente, ou seja, hoje, agora que você está aqui nessa noite, é um tempo de limpeza e purificação, um tempo de guerra e provação. A casa de Israel está sendo peneirada do mesmo modo como o trigo é peneirado numa peneira. Percebe? Esse peneiramento está sempre acontecendo. Eu sempre ando em vários lugares pregando o evangelho. Um desses locais que eu fui, encontrei um ancião de uma igreja que estava com depressão. E sabe por que ele estava com depressão? Porque um dia de sábado pela manhã no culto, 10 pessoas na igreja para adorar. Uma igreja com 70, 80 membros. A pandemia até deu uma desculpa para quem não queria vir. E tem muita gente que diz assim: eu não vou à igreja, irmão, por causa do vírus. Meu irmão, se você não pega lá fora no mercado, aqui mesmo é que você não pega. E a gente começa a colocar um monte de desculpa para não adorar a Deus. Mas, queridos, sejamos bem honestos. No final de contas, só vai se salvar quem quer e quem não quer. Porque quem quer dá um jeito e quem não quer dá uma desculpa.
Quem quer vir adorar a Deus, dá um jeito. Agora veja mais. Quais são as razões para essa sacudidura, biblicamente falando? Primeiro, se você abrir a sua Bíblia, corre lá em Apocalipse 3, verso 17. Eu coloquei o texto errado aí, não é esse texto, mas eu vou ler com você na própria Bíblia. Abre a sua Bíblia em Apocalipse 3, você também que está em casa, abre a sua Bíblia em Apocalipse 3 e abra no verso 17, a mensagem de Deus à Laodiceia. Então veja, o Apocalipse, a partir do capítulo 2 e 3, traz a mensagem às 7 igrejas. Essas 7 igrejas, elas representam um período da história em que a condição espiritual que essas igrejas se encontrariam ao decorrer da história. Por exemplo, a igreja de Éfeso, ela é uma representação da igreja do primeiro século, que vai do ano 31 ao ano 100. A igreja de Esmirna é uma igreja que dá sequência a esse período. E nós estamos, pela profecia bíblica, vivendo o período da igreja de Laodiceia. Veja, estamos vivendo agora, segundo a história, o que eles chamam de período pós-moderno. Qual é a característica do pós-modernismo? Nós vamos estudar isso no sábado, amanhã à tarde. Eu só vou fazer um lampejo aqui para você. O pós-modernismo, uma das características é mudança de princípio. As pessoas trocam de igreja hoje como se fosse de roupa. É ou não é? Os casamentos não são duradouros. Alguém casa hoje porque ela falou que o espelho foi salpicado com creme dental, já é motivo para separação. Porque o sapato foi deixado cheio de lama dentro de casa, já se separam. Porque a toalha ficou molhada em cima da cama, já é motivo para separação. Essa é a característica da sociedade pós-moderna. É uma sociedade em que diz ter experiência com Deus. Eles dizem assim, o evangelicalismo de hoje: Deus falou comigo, irmão, que vai acontecer isso. Mas é a sociedade que menos passa tempo com oração com Deus. Deus fala muito, mas conversa pouco com Deus. Não parece uma contradição? Na verdade é uma grande contradição. Irmão, Deus falou isso comigo hoje. Coisas para pensarmos. E aí o que é que diz aí, Apocalipse 3,17. Olha o que é que diz aí, Pois dizes, estou rico e o quê? E abastado. E porque estou rico e abastado, o que é que diz mais a igreja de Laodiceia? Não preciso de coisa alguma. Olha o que Deus diz: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Sabe qual é o problema? E por que essa igreja vai ter que ser sacudida? E quando eu falo essa igreja, eu estou falando em todo o mundo. Veja, por que será sacudida? Pode passar avante. O primeiro motivo é o descuido, a indiferença. Dizem o seguinte, eu estou rico e abastado, eu tenho tudo. Queridos, vamos ser bem honestos. Qual foi e qual é a pior geração de todos os tempos? A nossa. Sabe por quê? Porque a nossa tem a capacidade de aprender com o erro das gerações passadas, mas a gente não aprende. E Jesus falou isso, que quando ele voltar, a terra estará como os dias de Ló, como Sodoma e Gomorra. Olha o que diz essa frase: o que uma geração tolera, a próxima aceita. O que uma geração tolera, a próxima aceita. O problema de Laodiceia é porque nós temos tudo nas mãos, como diz o louvor, mas não há fogo no altar. Temos lição da escola sabatina de qualidade, temos a Bíblia em nossas mãos, temos estudos à vontade. O mundo evangélico hoje tem uma grande luz a respeito das verdades bíblicas que tem sido proclamada, mas tem um problema. O problema de Laodiceia é que por causa de achar-se rica, é que realmente ela é miserável. Agora veja, segundo, a sacudidura ela vai ocorrer por causa de perseguição. Muita gente vai sair e vai abandonar a fé, vai ser sacudida por causa de perseguição. E isso Jesus disse. Olha o que Paulo disse a Timóteo: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus
que é que vai acontecer? Vão ser perseguidos. Meu irmão, o evangelho da cruz é um evangelho de perseguição. Jesus diz: toma a cruz e vem após mim. Esse negócio das mensagens do evangelicalismo hoje, passar a mão em cima do ego, nada tem a ver com o cristianismo. Tem pessoas que receberam a cura de Deus, mas não creem nem nele. E veja, olha o que Jesus disse. Mas, falando sobre a parábola do bom semeador, uma das sementes que é lançada lá no solo, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia, ou o quê? Perseguição. Mas a perseguição é por causa de quê? Olha lá. Por causa de quê? Da palavra, logo se escandaliza. Você se converteu mês passado. Aí você chega na sua casa, a sua mãe chega e diz assim: olha, pode sair de dentro de casa. Aí ela diz: não, mãe, está certo. Então eu prefiro abandonar a igreja, abandonar a Cristo e voltar para as trevas do que ser expulso da minha casa. Sabe qual é o grande problema da nossa geração hoje? Ela é uma geração tão frágil. Uma geração tão frágil que ela não consegue passar por pequenas provações. A primeira provação que vem por causa da palavra, ela logo se escandaliza. Queridos, há 8 anos atrás, quando eu conheci esse evangelho, eu não nasci num berço adventista. A minha mãe está em casa assistindo a mensagem hoje, e eu louvo a Deus por isso. Mas eu passei uma dificuldade tremenda no meu lar. Quando eu aceitei Jesus como Salvador, minha mãe me expulsou de dentro de casa. E eu morei 1 ano fora. E todas as vezes que eu ia dentro do quarto, que eu voltava na casa dos meus pais, que eu dobrava o joelho na madrugada para orar, e clamei tanto pela vida dos meus pais, e ainda oro pela vida deles, que eu lembro que um dia eu estava chega de olho roxo de tanto que estava orando por eles. E minha mãe chegou para mim e disse que eu estava parecendo um defunto. A ponto de quando eu pegava a Bíblia para ler, ela chegava e dizia assim: se você não esconder a Bíblia, eu vou queimar. E eu tinha que ler a Bíblia num pasto. Isso foi há 8 anos atrás. A pergunta é: se não aprendermos a passar por pequenas dificuldades, passaremos pelas maiores, irmãos? Respondam em nome de Jesus. Não passaremos. Uma geração que não come a palavra de Deus vai suportar a angústia dos últimos dias. Uma geração que não se debruça na oração vai suportar. Vamos suportar, irmãos. Veja mais. Olha mais avante. Terceiro ponto pelo qual ocorrerá a sacudidura. Pode passar. Diz assim, ó: a recusa à mensagem de Laodiceia. Sabe o que aqui Laodiceia diz? Olha: pois eu estou rico, eu estou abastado, eu não preciso de coisa nenhuma. Essa frase, não preciso de nada. Veja, sermão de alta qualidade, cantores de alta qualidade. O que é que a gente precisa mais? De mais nada. Veja mais, pode passar avante. Avante, quarto ponto. O conhecimento superficial, que vai levar muitos a deixarem e vão se desviar por falsas doutrinas. Paulo disse o seguinte a Timóteo: pois haverá um tempo em que eles não suportarão a sã doutrina, aquilo que está na palavra. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E esse é o tempo. Veja, o pastor vem e prega que a trindade está nas escrituras, mas vem um herege, vem um apóstata e diz que a trindade não é bíblica, que a Bíblia está recheada de triteísmo, e a gente acaba acreditando. Cristãos superficiais não suportarão, irmãos. Precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar sólidos na palavra de Deus. Por isso eu vou fazer uma pergunta. Irmãos, se alguém chegasse para você agora na sua casa, e você estivesse sem uma Bíblia na mão, e ele perguntasse para você, porque o sábado é um dia sagrado, você teria condição de defender a sua fé sem precisar de Bíblia? Por incrível que pareça, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos,
quando perguntaram para um grupo de jovens sobre o livro de Naum, eles nem imaginavam que o livro de Naum existia nas Escrituras. Quando a gente fala o nome Filemon, muita gente hoje nem sabe que existe esse livro na Bíblia. Não sabe nem Antigo nem Novo Testamento. Irmãos, precisamos estar sólidos nas Escrituras. Veja mais, pode passar avante. E então Deus chamará o seu povo quando o alto clamor começar a acontecer. Apocalipse 18 diz que a terra se encherá da sua glória. E nessa ocasião, Deus chamará pessoas de várias denominações. Você que está em casa, eu tenho um apelo para fazer para você. Talvez você parou nessa live aqui, e você está aqui nessa live, aqui, né? Talvez você esteja nessa live aqui, porque alguém te convidou, porque alguém compartilhou isso com você. Mas olhe bem aqui nos meus olhos que eu quero te falar uma coisa. A palavra de Deus nos diz que haverá um tempo, e não vai tardar, que nós estamos muito próximo desse tempo, em que Deus derramará o Espírito Santo sobre tal maneira na vida daqueles que buscam, e daqueles que clamam e gemem perante o altar, que essa terra vai ser iluminada com a sua glória. E então Deus fará um chamado. E esse chamado será para que você, se você está num lugar onde você sabe onde o erro está sendo pregado, Deus vai dizer para você sair desse lugar. É isso mesmo. Existem hoje denominações religiosas que pregam tantas inverdades, coisas que não estão escritas e baseadas na palavra de Deus, que infelizmente, elas são superficiais. Você precisa saber porque você crê no que crê. Você já se perguntou o porquê de muitas coisas da sua fé? Veja mais. Pode passar avante. Sabe qual vai ser o grande resultado dessa sacudidura, irmãos? O resultado dessa sacudidura é que vai haver uma apostasia. E parte das pessoas que abandonarem essa fé vão se tornar os piores inimigos dessa igreja. Alguns hoje já fazem isso, né? A gente sabe que recentemente aconteceu um fato na nossa igreja que abalou todo mundo. De um obreiro de nossa igreja que infelizmente foi removido da obra. Aí eu recebi um vídeo da minha esposa, que a minha cunhada tinha enviado para ela, de um cara que estava descascando o abacaxi, como fala em Marataízes, falando mal do pastor. E esse homem que estava falando mal do pastor, ele mesmo já tinha participado do rebanho. É assim que acontece. Toda pessoa que se escandaliza com a fé, ela depois se torna o pior inimigo do povo de Deus. Queridos, sabe o que é muito perigoso falar mal dos líderes de nossa igreja? Eu aprendi uma coisa com a minha mãe da fé. Ela diz: filho, nunca fale mal, nunca abra a boca para falar mal de um pastor e de ninguém da liderança da sua igreja. Sabe por quê? Porque você pode estar equivocado, como esteve Datã, Abirão e Corá, falando mal da liderança de Moisés, e falando que Moisés não sabia exercer a verdadeira liderança. No outro dia disseram: não, nós vamos aqui amanhã e Deus vai se manifestar aqui, e nós vamos ver se quem está certo somos nós ou Moisés. Na mesma hora que eles pegaram o incensário, Deus disse: afastai-vos. Imagine a cena, a multidão se afasta, Moisés passa avante, a terra se abre e engole aqueles homens. E aí me chama a atenção que a Bíblia fala que o incensário pulou fora. Deus salvou um objeto, mas não salvou aqueles incircuncisos. Por quê? Porque achavam que se ele tivesse na liderança ele faria muito melhor. Por isso que eu tenho muito medo de muita gente que fala hoje: olha, os pastores deveriam fazer isso, a igreja deveria fazer assim. Queridos, aí a obra é conduzida por Deus. E eu tenho certeza que se a gente estivesse lá, a gente não faria. Agora veja mais, chegando ao fim, pode passar, pode passar. Veja, então como é que eu me preparo, irmão, para a sacudidura? Não precisa abrir, mas primeiro, mantenha comunhão e constante e profunda comunhão com Deus. Busque a Deus.
E meu apelo para a igreja de Campo Formoso nessa noite é o seguinte: irmãos, clamemos a Deus como nunca. Confessemos nossos pecados no altar do Senhor. Clamemos pelos nossos filhos, por nossas filhas, por nossas famílias. Meus irmãos, a terra será cheia da glória de Deus. Vocês têm ideia que esse pequeno grupo, esse remanescente que está aqui nessa noite, daqui uns dias a gente vai estar correndo, porque uma cidade inteira estará endemoniada, porque rejeitaram a voz do Espírito Santo? Veja mais, outro motivo: tenha uma vida de oração. Estude as Escrituras, pode passar. Estude as Escrituras. Outra mais, olha que Paulo disse: não deixemos de... O que é que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que não é para você deixar de vir aqui, ó. Aqui, onde você está sentado agora, na igreja. Não deixe de se congregar. Por quê? Veja mais. Como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quanto mais eu ver que os sinais estão se cumprindo e que Jesus está prestes a voltar, aí sim é que eu devo vir adorar. Então, se tem alguém aqui que está esmorecendo na fé, o Espírito Santo de Deus está falando para você: minha filha, não deixe de vir adorar. Meu filho, não deixe de vir adorar. Sabe por quê? Pode passar. Use seus talentos. Pode passar mais avante. E essa é a pergunta que comumente eu ouço. E aqui nós chegamos ao fim. A salvação fora da igreja. Então, irmão, é o seguinte: eu não quero compromisso nenhum com a igreja. Você que está em casa pode estar dizendo assim, ó: irmão, mas olha, eu não sou de igreja nenhuma. Eu não vou nem para a igreja católica, nem para a igreja evangélica. Eu não vou para a igreja nenhuma. E aí eu te faço uma pergunta. Olha a pergunta que está na tela: a salvação fora da igreja? Então, antes de você responder para mim, eu te faço outra pergunta. Pode passar. A pergunta é o seguinte: Salmo 50, verso 5. Deus diz o seguinte, ó: reúnam aqueles que são o quê? Fiéis a mim, aqueles que fizeram um acordo comigo. Se você tem Jesus na sua vida, se você fez um acordo com Deus, você não pode deixar de ir à igreja. Deus diz que é para se reunir quem fez aliança com Ele. Então, se você diz que Jesus é na tua vida, então trate-se de provar isso, que realmente Ele é o Deus da tua vida. Como? Você deve se reunir. Você deve ter um lugar para você congregar. Você deve ter um lugar para você pregar, para você estar. Veja mais. Por quê? Eu faço uma pergunta, irmãos. É possível? A pergunta foi: a salvação fora da igreja? E a contra-pergunta é o seguinte: é possível atravessar um oceano com um barquinho como esse? Você quer sair hoje de Salvador, remando nesse barco, até chegar na África? É possível chegar lá? Sim ou não? Sim, é possível, pode passar. Porque Army Klink, que foi esse homem que vocês estão vendo aí, em 1984, ele fez isso. Atravessou. Foi fácil para ele? Responda. Não. Mas veja, atravessar o oceano num transatlântico cheio de pessoas é muito melhor, sim ou não? Então você até pode ser salvo fora da igreja, mas só você estando aqui dentro é muito melhor. Por isso, antes de você pensar: eu vou sair da igreja, faça essa pergunta para você, ó. Pode passar. Se toda a igreja fosse feita de membros como eu, ela estaria melhor ou pior? Se todas as pessoas aqui dentro fossem como você, a igreja hoje estaria melhor ou pior? Então quero terminar com a mensagem do slide anterior, que diz assim, ó, Ellen White diz. Ela diz: a igreja, leia comigo bem forte e dê um amém bem forte em nome de Jesus. Vamos lá ler juntos. A igreja talvez... Amém? A igreja pareça que esteja prestes a cair, mas ela não vai cair, porque à medida que os pecadores eles são lançados fora na sacudidura,
Esse é um transe terrível. Não obstante, importa que tenha lugar. O irmão vai cantar um louvor agora no final. E enquanto ele canta, eu quero fazer um apelo. Irmãos, todos nós seremos peneirados, se não estivermos sendo já. E meu apelo em nome de Jesus é para que você tome uma decisão. Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Senhor, não me retires da tua presença. Meu Pai, me dê a alegria de estar aqui nesse lugar. Me dê, Senhor, esperança. Eu quero te servir. Esse é o seu desejo? Você conhece alguém que talvez deveria estar aqui e não esteve hoje? Ou você conhece alguém que infelizmente não está mais servindo a Deus? Você conhece alguém? Alguém que deveria estar aqui? Não pode levantar sua mão. Você conhece alguém que deveria estar aqui adorando a Deus? Infelizmente hoje está afastado? Eu gostaria de propor algo para você. Enquanto o irmão está cantando esse hino, se você quer vir aqui à frente, no altar de Deus, para orar junto comigo por essa pessoa, esse é o seu momento. De você entregar seu filho, de você entregar sua filha, ou quem sabe entregar até a sua vida. Se existe alguém aqui em nosso meio que talvez está longe da presença de Deus e precisa nessa noite tomar uma decisão, é você e o Senhor Deus dos exércitos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. dia já vai chegar.
Eu sei que alguns de vocês que estão aqui têm filhos que estão longe da presença de Deus, netos, amigos, irmãos. Coloquemos um propósito de, assim como Jacó, que segurou o anjo e disse: olha, não te soltarei enquanto não me abençoares. A gente importune o céu durante as madrugadas, clamando pelos nossos filhos, por nossas filhas, por nossa família que está longe de Deus. E eu estava falando aqui com a irmã. A serva do Senhor disse que a última oração, irmã, que Deus vai ouvir do santuário, será das mães que clamam e que gemem pelos seus filhos. Então, se você é mãe, você tem um filho que está longe de Deus, essa vai ser a nossa oportunidade agora de apresentar ao Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, ó Deus, firma a nossa fé, ó Pai. Precisamos, Senhor Jesus, da Tua presença diariamente conosco, para que possamos discernir entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. E ó Pai, eu sei que todos nós aqui seremos peneirados. E eu sei, ó Deus, que possivelmente exista pessoas aqui nesta noite que estão tão desanimadas na fé, mas tão desanimadas, ó Deus, que só a Tua misericórdia para o alcançar. Mas, ó Deus, eu sei que o Senhor não trouxe essa filha Tua, esse filho Teu aqui nessa noite por acaso. Por isso, ó Deus, que possamos sair daqui alimentados. E, ó Pai, por favor, que a oração que Jesus fez lá no Getsemane, que nenhum eu perca de todos os que me deu, ela se cumpra nessa noite aqui, nesta igreja, Senhor, de Campo Formoso. Pai, eu clamo também pelas pessoas que estão assistindo da internet. Mães que estão agora clamando pelos seus filhos, estão colocando no chat aí, Senhor, os pedidos de oração. Pai Santo, em nome de Jesus, visita cada lar, cada pessoa. Por favor, ó Deus, em nome de Jesus, transforme a nossa vida. Nos ajuda, Pai, a seguir a Tua própria vontade. E, ó Deus, por favor, nos batiza com o Espírito Santo. Senhor, visita aquelas pessoas que estão afastadas. Nos traz amanhã, de manhã, para adorarmos a Ti, Senhor. E à tarde, na sequência da programação. Por isso, queridos, amanhã nós nos encontramos aqui para adorar o Senhor Jesus, no sábado pela manhã. E aqueles também que quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho de missão, você pode me seguir lá nas redes sociais, lá no Instagram, @josejunio137, e acompanhar também todas as publicações que nós fazemos ali da mensagem do Senhor. Deus abençoe e uma ótima noite para você e para os que estão aqui presentes também.